Olá! Já parou para pensar como os cientistas conseguem colocar ordem na imensa variedade de seres vivos que existem no nosso planeta? De uma bactéria minúscula a uma baleia azul gigante, existe um sistema muito bem pensado por trás de tudo. Hoje, a gente vai desvendar juntos como funciona essa fascinante classificação biológica. Pois é, essa é a pergunta de milhões. Literalmente. A diversidade de vida na Terra é espantosa. Sem um método, seria impossível estudar tudo isso. Seria um caos de informação. Por isso mesmo, a ciência criou um sistema não só para catalogar, mas principalmente para entender a história, as conexões, o parentesco que une todas essas formas de vida. Mas, afinal, por que esse trabalho todo de classificar? Não é só para ter listas bonitinhas em livros. O objetivo real é entender a grande história da vida na Terra, as relações evolutivas entre as espécies. E para fazer isso, a biologia tem duas áreas que trabalham lado a lado. Olha só, dá para pensar assim. A sistemática é como se fosse a detetive, que investiga a árvore genealógica da vida, descobrindo quem é parente de quem. Já a taxonomia é a bibliotecária, que organiza tudo nas prateleiras certas, dando nome e sobrenome para cada um. Uma descobre a história, a outra cataloga. As duas juntas contam de onde viemos. E essa organização toda não apareceu do nada, não. Foi um enorme quebra-cabeça montado ao longo de séculos. Cada cientista, cada nova descoberta, foi adicionando uma pecinha fundamental, deixando a imagem dessa grande árvore da vida cada vez mais nítida para a gente. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Começou lá com Linnaeus, que dividiu o mundo em animais, vegetais e minerais. Simples. Depois, o Haeckel viu que os micróbios não se encaixavam ali e criou o reino protista. Aí veio Copeland e percebeu que algumas bactérias eram ainda mais simples, criando o reino Monera. Mas a grande virada foi com Whittaker, que sacou que os fungos não eram plantas. E mais recentemente, o Wolfe usou a genética para criar uma categoria ainda maior, a de domínio. Cada passo desses foi uma baita revolução. E é exatamente nesse sistema dos 5 reinos do Robert Whittaker que a gente vai mergulhar agora. A proposta dele, lá de 1968, foi tão genial e tão impactante que até hoje é a base que usamos para ensinar e para entender a diversidade da vida. Agora, o que é mais legal aqui é a sacada do Whittaker. Ele olhou com atenção para os fungos e falou: opa, peraí, esses organismos não fazem fotossíntese, a parede celular deles é totalmente diferente, eles não são plantas. Essa observação, que parece simples, foi profunda e levou à criação de um reino inteirinho novo, redefinindo o nosso mapa da vida. A lógica do Whittaker para criar os reinos se resume a 3 perguntas básicas. Primeiro, a célula tem um núcleo definido ou não? Segundo, o ser vivo é feito de uma célula só ou de várias? E terceiro, super importante, ele produz o próprio alimento ou precisa buscar no ambiente? As respostas para isso definem o lugar de cada ser vivo nos 5 reinos. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro e mais antigo é o reino Monera. Aqui estão as formas de vida mais simples do planeta, como as bactérias. Basicamente, são seres de uma célula só, e o material genético delas fica todo espalhado lá dentro, sem um núcleo para organizar a casa. Em seguida, o reino protoctista. Dá para pensar nele como o grande grupo ancestral dos eucariontes, ou seja, aqueles que já têm um núcleo celular. Ele é uma espécie de gavetão da biologia, onde se colocava quem não era planta, nem animal, nem fungo, como as algas e os protozoários. E aqui está a grande estrela da proposta do Whittaker, o reino fungi. Cogumelos, bolores, leveduras, eles definitivamente não são plantas. Eles se alimentam absorvendo nutrientes do ambiente, e as paredes celulares deles são feitas de quitina, que é o mesmo material da casca dos insetos. É uma diferença fundamental. Aí sim, chegamos ao reino Plantae, as verdadeiras usinas de energia do planeta. São seres com muitas células que produzem o próprio alimento usando a luz do sol, a famosa fotossíntese. São eles que sustentam quase toda a vida na Terra e, de quebra, nos dão o oxigênio que a gente respira. Por fim, o nosso reino, o Animalia. Aqui estão todos os seres multicelulares que precisam se alimentar de outros organismos para conseguir energia e sobreviver. A diversidade aqui é simplesmente absurda, indo desde as esponjas do mar, que são super simples, até nós, os seres humanos. Ok, agora que a gente já conhece os grandes reinos, tipo os continentes da vida, como é que os cientistas encontram uma espécie específica? É como se eles criassem um endereço biológico único. Assim como um endereço de carta nos leva a uma casa, a hierarquia taxonômica nos leva a uma única espécie. A lógica funciona como um funil.
O reino é o país, a categoria mais ampla. Depois vem o filo, que seria o estado. A classe, a cidade. A ordem, o bairro. A família é a rua. O gênero, o número da casa. E, finalmente, a espécie, que é o morador específico daquela casa. A cada passo, a gente dá um zoom. E para dar o nome a esse morador específico, porque nomes populares como onça pintada mudam de lugar para lugar. Para resolver isso, a solução genial do Linneu foi a nomenclatura binomial, um sistema universal com 2 nomes em latim que qualquer cientista no mundo consegue entender. Olha só como é simples e elegante. O primeiro nome, Yucca, é o gênero e começa sempre com letra maiúscula. O segundo, filamentosa, é o epiteto específico e vem sempre com letra minúscula. Juntos, eles formam o nome científico da espécie, que deve ser escrito em itálico ou sublinhado. Pronto, sem chance de confusão. Mas a ciência, claro, nunca para. E a maior revolução desde o sistema do Whittaker veio com a genética. A nossa capacidade de ler o DNA está permitindo fazer um verdadeiro teste de paternidade da evolução, confirmando algumas ideias antigas e muitas vezes reescrevendo o que a gente achava que sabia. A mudança foi gigantesca. Antes, a gente classificava os seres vivos pela aparência, que nem organizar livros na estante pela cor da capa. Às vezes funciona, mas pode enganar. Agora, com a genética, é como se a gente pudesse ler o conteúdo de cada livro. O DNA revela o parentesco real, mostrando conexões que a aparência externa às vezes escondia. E essa revolução genética criou um nível de classificação ainda mais alto que os reinos, os domínios. Analisando o RNA das células, Carl Woese descobriu uma coisa impressionante. O antigo reino Monera, na verdade, era formado por 2 grupos geneticamente muito, mas muito distintos, as bactérias e as árqueas. E todo o resto da vida, plantas, fungos, animais, cabem num terceiro domínio, o Eucária. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fascinante. A classificação da vida não é uma ciência estática gravada em pedra. Pelo contrário, é um campo superdinâmico que muda a cada nova descoberta. A genética continua revelando segredos, e a árvore da vida do futuro pode ser bem diferente da que a gente conhece hoje. O que mais será que vamos descobrir? A jornada do conhecimento com certeza continua.